Enquanto o pessoal vai chegando, vou cantar um pouquinho. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Hare Krishna, boa noite a todos. Então, agora o pessoal já chegou, vou começar já. Então, o tema de hoje é muito especial. Hoje a gente vai falar sobre Srila Bhaktivinoda Thakura. E hoje é um dia assim que a gente reflete muito além de um acharya da nossa sessão discipular, mas a gente medita sobre a glória do movimento Hare Krishna na nossa vida, né? Qual a diferença que o movimento para a consciência de Krishna fez para a nossa vida. E quando a gente vê essa diferença de quem a gente era para quem a gente é, ou a diferença que fez assim, em todos os sentidos, no direcionamento da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração e das pessoas em volta da gente, a gente tem algumas pessoas para agradecer profundamente por isso, né? Porque por mais que a gente tenha algum pequeno mérito por ter se interessado por isso, por ter buscado por isso, tem pessoas que deram a vida por isso antes da gente, e uma delas é Bhaktivinoda Thakura. Ele é uma personalidade assim que Prabhupada relegou todo o mérito da ISKCON, humildemente, né? A gente sabe disso, a Bhaktivinoda Thakura, porque dificilmente, se não Bhaktivinoda não tivesse vindo, a gente teria como ter a ISKCON hoje em dia, né? Então, quais são os benefícios de escutar sobre uma alma pura, uma alma autorrealizada como Bhaktivinoda Thakura? Por que a gente escutando sobre uma personalidade que alcançou a meta da vida, ou no caso de Bhaktivinoda, um Mahatma que vem direto do mundo espiritual para entregar a ciência de Krishna para a gente consegue se conectar com Krishna? Então eu trago uma reflexão assim, antes de começar a fazer uma introdução, antes de ler o verso da Bhagavad Gita, sobre aonde que nós pensamos realmente, aonde nós compreendemos que Krishna habita. O que nós entendemos que é Vrindavana, aonde que é esse local, né? O que nós realmente entendemos pela morada sagrada assim, de Krishna nesse mundo material. Então, na realidade, Krishna, nesse mundo, né, ele se conecta com itens que são de natureza espiritual e as coisas de natureza espiritual deste mundo material são jivas, são almas espirituais. O resto é tudo feito dos 5 elementos da matéria, né? Os elementos sutis.
Então, basicamente, se a gente for pensar assim, a gente vê que Krishna, na realidade, Vrindavan é o coração dos devotos puros. Krishna reside dentro do coração dos devotos puros. E por isso que quando a gente escuta canções de um Vaishnava autorrealizado, a gente lê livros, ou a gente fica sabendo da trajetória de vida deles, a gente consegue se conectar com Krishna, porque eles têm Krishna para dar. Krishna reside no coração deles e lá a gente pode encontrar eles. Assim como a gente vê no Ramayana, Hanuman abrindo o peito e mostrando Ramachandra e Sita dentro do coração, né, habitando no coração dele, é ali que a Suprema Personalidade de Deus reside, no coração dos devotos, né? Então, a gente recebe muitos benefícios pelo estudo da vida dos acharyas, isso deve ser muito cultivado, né? Um deles é que a gente consegue realizar o propósito e a meta da vida, graças a essa associação com os Paramahansas, e também a gente consegue harmonizar os nossos afazeres, como nós reagimos a esse mundo, porque a gente escuta histórias fabulosas e fantásticas sobre personalidades transcendentais, mas depois a gente encontra dificuldades sobre como agir na matéria e servindo a Krishna. Então, estudando a vida deles, a gente consegue entender quais foram as reações que eles tiveram, como eles agiram. Então, dessa forma, a gente consegue ter um pouco de mais clareza para trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E pedir as bênçãos dele para que a gente consiga, né, conciliar as necessidades da vida material com as necessidades da vida espiritual. E Bhaktivinoda Thakur é um exemplo perfeito para a gente pedir essas bênçãos, porque ele fazia isso de forma muito perita. Então, vamos ler o verso da Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lendo Śrīmad Bhagavad Gita 18:58. Machita sarva durgani mat prasada tarishyasi attachetvam nahankaram nashrosyasi vinankshyasyasi. Mat, de mim. Chita, estando em consciência. Sarva, todos. Durgani, impedimentos. Mat prasadat, por minha misericórdia. Tarishyasi, superarás. Ata, mas. Chet, se, tuam, tu, arrancará pelo falso ego. Nashrosyasi, não ouvires. Vinankyashyasi, estarás perdido. Tradução e significado por Srila Prabhupada. Se te tornares consciente de mim, superarás por minha graça todos os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalhares com essa consciência, mas agires com falso ego, e deixares de me ouvir, estarás perdido. Significado. Quem está em plena consciência de Krishna não fica indevidamente ansioso pelos deveres, pela execução dos deveres de sua existência. Os tolos não podem compreender essa grande capacidade de ficar livre de toda a ansiedade. Para alguém que age em consciência de Krishna, o Senhor Krishna se torna o amigo mais íntimo do seu coração. Krishna sempre se preocupa com o conforto do seu amigo e se entrega a ele, que está sempre muito devotadamente ocupado, trabalhando 24 horas por dia para agradar o Senhor. Portanto, ninguém deve se deixar arrastar pelo falso ego, manifestado sob a forma do conceito corpóreo de vida. Ninguém deve falsamente julgar-se independente das leis da natureza material ou livre para agir como quiser. Todos já estão sob as estritas leis materiais. Contudo, logo que age em consciência de Krishna, o devoto se liberta e fica livre das perplexidades materiais. Deve-se notar com muito cuidado que quem não é ativo em consciência de Krishna está se perdendo no redemoinho material, no oceano de nascimentos e mortes. Na verdade, ninguém sabe o que deve ou não ser feito, mas quem age em consciência de Krishna está livre para agir porque tudo é inspirado por Krishna e confirmado pelo mestre espiritual. Srila Prabhupada Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutane Shrimate Chandramukha Swami Tinamine Namaste Guru Prestaya Hridayanand Padashaya Prabhupada Karuna Shakti Tasaram Prachaya
Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shumate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharinene Vishesha Srivari Paschatena Shitare Om Gyana Timranasya Gyana Gyana Shalakaya Chakshurum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Minhas reverências a todos presentes aqui, boa noite. Então, tem muitas formas da gente falar sobre Bhaktivinoda Thakura, porque ele escreveu inúmeras canções, inúmeros livros, inúmeras conferências, inúmeras palestras e teve, assim, atividades, uma produção de trabalho devocional imensa. Então, uma das formas de fazer uma palestra, por exemplo, sobre Bhaktivinoda é analisando as canções. Uma canção já daria uma aula inteira, dá para fazer várias canções. Outro tema interessante seria, por exemplo, analisar a temática dos livros que ele escreveu, uma parte dos livros que ele escreveu, que foram muitos. Então, essa é uma outra forma de fazer. Ou os passatempos, que ele tem passatempos de infância, tem passatempos de adolescência, e a vida final dele também, a relação dele com Gorakshora Das Babaji. Então, tem várias formas de falar de Bhaktivinoda Thakura, porque como ele é muito recente, a gente tem muita informação sobre ele, sobre a vida dele. E ele escreveu uma autobiografia, no qual se torna, assim, muito fidedigna as informações que vieram. A gente pode conferir lá as informações, né, que provêm de outras fontes através da autobiografia dele. Eu escolhi hoje falar dessas várias formas que tem através de contexto histórico, né? Como boa historiadora, adoro uma linha de tempo. Então, eu vou citar aqui alguns feitos gloriosos de Bhaktivinoda só para a gente se conscientizar inicialmente sobre quem ele é e depois a gente vai ir um pouquinho da infância dele, pegar um pouquinho a fase de estudante até a gente ir chegando no fim. Então é assim que a gente vai fazer hoje. Para a gente ter uma noção assim de cronologia da vida dele, já que tem tantas informações ricas assim sobre ele. Então, alguns feitos transcendentais de Bhaktivinoda Thakura. Ele escreveu mais de 100 livros sobre a ciência de Bhakti. Dá para passar a vida inteira estudando, né? E a gente às vezes não vai conseguir estudar tudo. Escreveu inúmeras canções que manifestam o êxtase dele, as realizações dele. Essa canção que a gente canta antes do início da aula, de Ayurveda Madhava, é de Bhaktivinoda Thakura. A canção do Gora Arati, que Bhajayo Jaya Gora Arati, é de Bhaktivinoda Thakura, Vibhavari Shesha e tantas outras, Gopinata, a Maradivana, aquela que dói o coração, Sarira Vidyaja, que a gente canta antes de tomar praçada, né? Também é de Bhaktivinoda Thakura, Yashamati Nandana, então tem muitas aqui. Aqui no caderninho de canções Vaishnavas a gente tem só uma seção sobre as canções de Bhaktivinoda Thakura e aqui já dá um estudo para a vida, isso aqui, né? Porque quando a gente, diferentemente das canções que a gente escuta nesse mundo material, que não nos trazem conceitos completos, mas são emoções assim parciais da entidade viva que compõem aquilo, as canções dos acharyas, elas contêm o mais elevado Siddhanta. Então toda a filosofia de Bhakti está numa canção de um acharya como Bhaktivinoda Thakura. A gente consegue acessar toda a conclusão do conhecimento através de uma canção dessas, no qual ele vai relatar os passatempos de Krishna e não só isso. Quando ele está falando, por exemplo, outro humor de canção, além de relatar os passatempos de Krishna, que nem Jaya Radha Madhava e Yashamati Nandana, ou relatar um puja para o Senhor Chaitanya, como a Kibhajayo, o acharya se colocar na posição da entidade viva condicionada. Então ele fala na canção como se ele fosse um de nós, assim, basicamente, justamente para que a pessoa possa conectar, ela possa meditar em qual é a situação real dela, porque qual é o nosso problema como almas condicionadas em geral? A gente não sabe que a nossa situação é ruim. Basicamente é isso. Como a gente não conhece algo de natureza superior, fica difícil para a gente entender qual seria a perspectiva de uma alma liberada. Então, Bhaktivinoda Thakura faz caridosamente assim, uma compaixão transcendental, essas canções nas quais a gente consegue se ver nelas. Então, a Maradivana é uma, assim... eu não vou comentar muito sobre ela, mas quem quiser, eu escutei hoje uma palestra de Nova Gokula sobre ela, tocar o coração mesmo, então quem quiser depois eu posso mandar pelo WhatsApp, para quem tem outras canções na palestra também, mas em especial se deu uma atenção para essa e para Gopinata. Então coloca todo o estado de sofrimento que a entidade viva
é um sofrimento assim que nos ajuda a ter por estar nessa condição material. Qual a perspectiva de uma alma liberada desse estado condicionado material? É importante que a gente saiba disso, né? Vai falar dos anartas, de como eles impedem o avanço, como a gente fica satisfeito nessa posição, mesmo que seja uma posição super dolorida. Então, vai nos trazendo uma consciência sobre o que é estar no mundo material. Essas personalidades podem nos trazer isso porque elas estão visualizando a morada suprema de Krishna. Então, quando ele está cantando Yashomatinandra, Jayarada Madhava, Bhaktivinoda, ele tá realmente desfrutando dessa atmosfera, ele está realmente vivendo isso. Né? E daquela perspectiva transcendental do amor de Radha e Madhava, ele consegue ver essa perspectiva material com muita sanidade, com muita clareza. Então, quando ele faz esses dois tipos de canções, a gente consegue desenvolver um gosto pela natureza superior e consegue entender um pouco mais que esse gosto aqui da matéria talvez não seja tão benéfico para a gente, né? Então, além dessas canções de Bhaktivinoda que são confirmadas pelos acharyas como sendo pureza fidedigna, assim, ele escreveu muitos artigos para revistas, jornais. Ele fez inúmeros namahatas, teve uma época da vida dele, acho que foi ali pelo período que a segunda esposa dele abandonou o corpo, Srimati Bhagavati Devi. Ele saiu com mais 3 devotos, assim, começou a viajar e fazendo namahatas, exatamente como Chaitanya Mahaprabhu pediu para Nityananda, Srinivas fazer. Então eles iam de porta em porta e faziam assim, eles conseguiam juntar mais de 1000 pessoas na rua. Não era tipo assim, um lamahata, assim, 2, 3 ali tentando e tal. Não, eles juntavam uma multidão cantando e indo de porta em porta fazendo pregação. Então ele se dedicou a isso mesmo. E também fez muitas conferências, pronunciamentos públicos, porque Bhaktivinoda Thakur ele era uma pessoa que sabia transitar em diversos meios diferentes. Então, ele vem de uma família muito rica, então ele tem um contato já com uma aristocracia, assim, da região de onde o avô dele vinha, que é Ulagram, a região. E depois ele tem todo um trabalho junto com o governo britânico, né? Ele se torna um magistrado, trabalha junto com os britânicos, julgando casos e tudo mais. Então ele era respeitado tanto entre a aristocracia indiana, quanto entre os círculos intelectuais de Calcutá, porque o estudo dele da faculdade foi feito no epicentro do conteúdo intelectual, literário da época, era tipo Paris dos anos 20, assim, só que na Índia. Calcutá era aquilo que estava acontecendo lá, então todos os intelectuais estavam lá, os compositores, etc. E ele tinha esse meio, tinha esses contatos e era muito bem visto dentro desse meio. Quando ele conseguindo cargos melhores a partir dos 27 anos da vida dele, mais ou menos, de trabalho, que ele consegue se situar numa situação de trabalho mais favorável, já que antes ele tinha alguns impedimentos nesse sentido, até por uma bênção que ele recebeu, aos 27 anos ele ia se desenvolver no trabalho melhor. Aí ele entra mais nesse meio de burocracia britânica, assim, né, de trabalho junto com os ingleses, no qual ele também era muito respeitado dentro desse meio. E depois, quando ele vai para Puri, quando ele é transferido várias vezes no trabalho dele, quando ele é transferido para Jagannatha Puri, aí ele consegue entrar em contato com devotos, assim, muito avançados lá, no qual ele também é muito respeitado e muito querido por eles. Então ele transitava por todos esses meios e era bem quisto por todos eles. Quando Bhaktivinoda ia ser transferido de uma região para outra de trabalho, os ingleses dos quais tinham trabalhado com ele iam perder ele, ficavam lamentando, ficavam demorando para assinar os papéis, não queriam que ele fosse embora, porque consideravam a presença dele de altíssima competência e uma associação de excelente qualidade, mesmo com pessoas que não tinham o mesmo viés religioso com ele, justamente porque ele tinha um diálogo não sectário e muito bem fundamentado, muito bem pautado. Então, outra glória dele, ele restaura os textos dos 6 Goswamis de Vrindavana, vários textos, vários livros, consegue fazer impressões e edições adequadas. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque esses textos, Hari Bhakti Vilasa, Bhaktira Samrita Sindhu, eles foram publicados de uma forma muito pobre, assim, em termos de conteúdo, papel barato, tinha trechos de livros cruzados, especulações filosóficas dentro do livro, era uma produção assim mais capitalista, para atender necessidade financeira. Uma editora começou a lançar esses livros numa época, todos, mas de uma forma que não era muito autêntica. Então, outra glória dele, ele descobre
o local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu. Isso já seria suficiente, né, para a gente parar por aqui, assim, porque é incrível. Em 1888, e graças a descobrir o local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu, ele instaura a celebração do dia do nascimento de Chaitanya. Então, Gora Purnima existe, assim, porque Bhaktivinoda criou uma cultura em cima de celebrar o aparecimento de Chaitanya graças à descoberta do local. Ele destrói falsos avataras, então essa é uma parte assim mística das histórias de Bhaktivinoda, né? Mas tem uma explicação de contexto histórico e sociológico muito interessante para naquele período tantos, a gente continua tendo muitos falsos avataras, mas naquele período emergiu muitos e Bhaktivinoda teve que diretamente lidar com casos policiais com essas personalidades, né? Então, personalidades que diziam ser Mahavishnu, que tem um caso famoso do Yogi Bissaken, né? Aí, junto com Mahavishnu, tinha um que era, que era Brahma, outro que era Shiva, tinha outro que era Balarama. Então, desceu todo mundo junto, assim, de forma desordenada, e Bhaktivinoda entrou em contato com todos eles e desmascarou todos eles. São histórias bem divertidas, assim, porém deu bastante esforço. O Bhaktivinoda teve muitas realizações fazendo isso, ele pôde compreender muitas coisas, né? Normalmente as promessas desses falsos avataras a argumentação deles era muito bem fundamentada, mas argumentação não significa veracidade, né? Você pode ser um excelente argumentador e ir contra a verdade dos shastras, do guru, de sadhu, etc. Então eles diziam, por exemplo, bom, Krishna diz na Bhagavad Gita que ele vem para proteger os devotos e destruir os demônios, né? Então, basicamente, eu tô vindo agora porque os demônios são os britânicos e eu vou fazer uma revolução aqui, eu sou Mahavishnu, vou fazer uma revolução e vou tirar os britânicos do encalço dos indianos, assim, eles estão sugando a vida dos indianos, eu vou destruir todos eles e vou libertar o povo indiano. Então, esse é um clássico discurso, assim, histórico que a gente vê onde aparece falsos salvadores, falsos profetas, tem vários termos, e no caso da Índia, avataras mesmo, né? Falsos avataras. E muita gente se convencia por isso. Por quê? Porque tem uma apelação emocional, né? Tem uma necessidade emocional presente. Então, normalmente eram yogis que tinham poderes místicos, tipo, imagina, você é uma pessoa que nunca estudou escritura, você mora lá num vilarejozinho, você vê que os ingleses estão fazendo uma coisa errada, você sabe que tem esses versos lá no Bhagavad Gita e é uma escritura de autoridade. Aí chega um cara na sua frente levitando, dizendo com palavras assim, com termos perfeitos, chástricos, tirando fogo pela cabeça, curando uma grande massa de pessoas, assim, a gente pode dizer assim, eu nunca ia acreditar nisso. Com a bênção de Prabhupada a gente consegue não acreditar nisso, mas a gente não sabe como é que seria estar na posição das pessoas que não tinham conhecimento e percebiam e viam aquilo, né? Sabendo que Deus vem mesmo, então eles adquiriam muitos seguidores, né? E só alguém como muito autorrealizado que conseguia desmascarar tudo isso. Então, destrói esses falsos avataras, protege a deidade de Jagannatha em Puri, do rei, e tem várias histórias, assim, porque o rei desviou verbas do templo de Jagannatha em Puri, em Jagannatha Puri, e Bhaktivinoda vai de frente com o rei várias vezes. Ele, inclusive, o rei chega a fazer cerimônias secretas, fechadas, de fogo para matar Bhaktivinoda, e quase mata mesmo. Então podemos dizer que Bhaktivinoda arriscou a vida a serviço do Senhor Chaitanya, sim, em mais de uma situação, porque nesse caso ele foi em confronto com o rei diretamente, fez ele devolver todo o dinheiro. Imagina, ele era um devoto, assim, ele fez o rei devolver todo o dinheiro que ele tinha usurpado em forma de oferendas praçada para Jagannatha. E depois de um tempo o rei foi ficando muito irado com isso. Quando o rei chegava com a sua comitiva em local de pregação do Srimad Bhagavatam e eles não prestavam as devidas reverências, chegavam fazendo barulho enquanto o Bhagavatam estava sendo recitado, ele, não de forma apaixonada, não de forma descontrolada, porém com muita convicção, ele colocava o rei no lugar dele. Olha, você tem uma posição de reconhecimento, de liderança, de comando num determinado âmbito. Mas aqui... não, aqui você está numa outra realidade, que a gente está falando do Srimad Bhagavatam com os Vaishnavas, então ponha-se no seu lugar. Então, direto ele entrava nesses confrontos, assim, educativos com o rei, aí o rei tentou matar ele, não conseguiu. Então, protege Jagannatha, protege os devotos em Puri, deste rei. Denuncia apasampradayas, então, de pseudo-seguidores de Chaitanya Mahaprabhu. Essa é uma parte bem interessante, assim, né? Quando ele se depara com qual era o contexto real do Gaudiya Vaishnavismo na Índia, depois de Baladeva Vidyabhushana e Narottama. Então, ele se depara com várias apasampradayas, assim, depois ele vai falar um pouquinho mais disso.
ele praticamente redescobriu e reestabeleceu o movimento de Chaitanya, que estava praticamente perdido, como falei. Mais importante filósofo, Gaudiya Vaishnava, desde Baladeva Vidyabhushana, até aquele momento presente, né? Teve algumas profecias conhecidas como Mayapur, como vinda de Srila Prabhupada. Então, ele tinha contato com pessoas que faziam profecias quando ele era criança. Então, ele viu isso, assim, muitas vezes. Depois, ele acabou tendo algumas questões místicas, assim, nesse sentido, né? Bhaktivinoda tinha isso. Um item super importante: estabelece diálogo não sectário entre cristianismo e vaishnavismo. Um dos pontos que mais me encantou, assim, em Bhaktivinoda foi ver o humor de pregação dele. A primeira vez que eu ouvi falar nele foi tipo, uma semana, 2 semanas, um mês depois que eu fui no templo pela primeira vez. Então foi a primeira data comemorativa que eu peguei, se eu não me engano, foi Bhaktivinoda. E eu lembro que quem estava dando a palestra sobre Bhaktivinoda é a Devahuti Devidasi, aqui de Porto Alegre, discípula de Bhaktidhira. E aí quando ela começou a falar dele, eu já achei que pessoa interessante, né? Tem umas coisas muito diferenciadas do que a gente espera de paramahansas transcendentais, assim e tal. Então, um dos pontos mais interessantes que eu vejo até hoje é essa questão da pregação não sectária. Bhaktivinoda tem muito a nos ensinar sobre ciência da religião. Então, se alguém tem interesse nesse tema, assim, é buscar nos textos e nos livros de Bhaktivinoda. Ele consegue estabelecer um diálogo muito harmonioso entre as religiões e da mesma forma que ele consegue estabelecer as verdades da tradição, dos Bhakti Shastras, dizendo assim, né? Ele consegue não ferir as pessoas com isso, porque ele traz de uma forma não sectária, né? Transcendental mesmo. Combate sectarismo Vaishnava. É pai de Bhaktisiddhanta Sarasvati, o mestre espiritual de Srila Prabhupada. Só esse item já seria suficiente para a gente glorificar ele todo ano, né? E tornou acessível, esse é um ponto muito importante também, ele tornou acessível Bhakti escrevendo canções em Bengali, Oriya e inglês. E também escreveu textos para diversos tipos de instrução, diversos tipos de educação. Ou seja, mesmo pessoas que tinham uma educação muito mais simplória poderiam se conectar com o Krishna através dos textos de Bhaktivinoda, porque primeiro ele estava falando na língua que essas pessoas poderiam compreender, e segundo, porque era um texto simples. Até se a gente vê o poema que ele escreveu no Samadhi, de Haridas Thakura, o Saragrahi Vaishnava, que é um bem famoso, é uma linguagem, é uma fala muito simples. Seria até um pouco assim, aquele humor de fala cristã, assim. E é belíssimo. Então, Bhaktivinoda conseguiu trazer esse humor de Bhakti para uma fala simples, acessível para as pessoas. Ele tinha interesse que as pessoas compreendessem a mensagem que ele estava trazendo. Então, essa é uma grande glória dele também. Os seus livros foram para o Ocidente. Então, Shri Gauranga Lila Smarana é um livro que foi para a Universidade de Montreal, no Canadá. Então, os livros dele chegaram a viajar e ir para o Ocidente, de tão importante assim que ele era considerado como intelectual, né? E agora eu vou falar um último item, mas assim, não é o último, e considerem como tendo mais um monte de itens sobre Bhaktivinoda, tem muitas, muitas, muitas glórias dele, ele é incrível, e ele aceitou inúmeros riscos, isso é bem importante em termos de pregação, ele aceitou muitos riscos para pregar a mensagem do Senhor Chaitanya. Então, ele arriscou até mesmo a própria vida, né? Então, ele foi vendo o nível de importância que aquilo tinha, de forma gradual, depois a gente vai falar sobre isso também, não como uma pessoa saindo de uma ramaya, mas como uma pessoa sendo yogamaya descoberta, o que é diferente da nossa situação, mas cada vez foi ficando mais intensa essa necessidade de compartilhar essa mensagem, ele aceitava todos os riscos para isso e Krishna ajudava sempre, né? Então, queria trazer o cenário, acho bem interessante trazer esse ponto. Qual era o cenário Gaudiya Vaishnava anterior à vinda de Bhaktivinoda Thakura? Para a gente entender qual é o nível assim de importância de Bhaktivinoda. Então, o que estava acontecendo, né? A gente tinha Chaitanya Mahaprabhu saiu, a gente tinha os 6 Goswamis. 6 Goswamis de Vrindavana ficaram encarregados de 4 principais missões. Quais são essas? Descobrir e restaurar a adoração dos locais de passatempos de Radha e Krishna, compor literatura e tratados e poesia sobre consciência de Krishna, sobre a ciência de Bhakti. Terceiro, estabelecer principais deidades de Vrindavana. E quarto, estabelecer etiqueta Vaishnava, que é importante
importante, né? Porque é muito mais fácil lidar com a deidade normalmente do que com os devotos e não somente isso, não só como um apaziguamento de possíveis desavenças em Kali Yuga, mas também porque a gente desenvolve raça na relação com os devotos, né? Então isso é super importante. Aí depois dos 6 Goswamis vem Acharya Traya, que eu considero o primeiro Acharya Traya, porque o segundo Acharya Traya é Bhaktivinoda Thakura, Bhaktisiddhanta e Srila Prabhupada. Mas esse primeiro, Narottama Dasa Thakura, Shyamananda Prabhu e Srinivasa Acharya. Então eles deram continuidade a essa missão dos Goswamis. São acharyas da nossa sessão discipular. E depois, Vishwanatha Chakravarti Thakura e Baladeva Vidyabhushana. O que acontece depois desses dois? Tem um período que não vem ninguém, que não tem ninguém que se destaca em termos de pregação. Então a gente não pode dizer que não tinha devotos puros, mas a gente pode dizer que em termos de pregação ninguém botou assim a cara a tapa, assim, digamos, né? E tem um período que é considerado um período um pouco obscuro no Gaudiya Vaishnavismo. Então não se tem assim uma forma exata de como executar isso que a gente tem hoje, como executar Bhakti, como praticar Bhakti, nesse período não existia. Então muita coisa se perde, escritos se perdem, são corrompidos, os ensinamentos de Chaitanya, os locais que os Goswamis tinham descoberto são perdidos. Imagina, toda essa missão que Chaitanya Mahaprabhu deu para os 6 Goswamis e depois tudo isso desaparece, assim. Os livros somem, os locais somem, não existem sampradayas originais mais, então fica um período de obscuridade assim, do Gaudiya Vaishnavismo e praticamente se perde tudo o que tinha acontecido. Então, o que começa a surgir? Quando não tem luz, né? Quando não tem nenhum Mahatma, não tem nenhum grande devoto puro, para dizer como que é a compreensão correta, como agir, como pensar, né, em consciência de Krishna, como realmente ser um seguidor de Chaitanya Mahaprabhu, surge muitas Apa-sampradayas. Então essas Apa-sampradayas são sampradayas que não são fidedignas e que espalham má compreensão na sociedade, né? Então o sentido da palavra sampradaya seria assim, dar de uma geração a outra de forma muito especial os ensinamentos dos Vedas. Então, dar de forma correta, com humor específico, de uma geração a outra esses ensinamentos que provêm dos Vedas, que provêm de Krishna. E aí surgem várias sampradayas, assim, muito diversificadas. Eu vou citar, acho que aqui, 4 delas, só para vocês terem uma ideia, assim, de qual era o humor de alguma dessas sampradayas, mas tinha um monte, assim, tinha, tipo, mais de 15 sampradayas dessas, assim, que realmente se diziam como seguidores autênticos de Chaitanya Mahaprabhu e como representantes autênticos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, assim, uma delas, a título de exemplo, é Jati Goshai. Eram Goswamis, através de hereditariedade, diziam que ninguém ia ser Goswami que não fosse filho de Goswami. Ou seja, o título de Goswami vinha por hereditariedade. A gente não precisa nem ir muito longe no raciocínio para ver como isso é altamente problemático, né? Então o cara bebia, se intoxicava, tinha relacionamentos ilícitos, não seguia os princípios de sadhana, regulativos de regras e regulações de Bhakti, e ele era um Goswami, né? Ele era um representante autêntico de Chaitanya porque ele nasceu de um Goswami. Então, muito problemático isso. E foi justamente uma das coisas que Chaitanya queria erradicar, né? Então, uma pessoa fazendo exatamente o oposto do que Chaitanya falou, dizendo ser um seguidor autêntico de Chaitanya. Então, aí a gente vai vendo como é que funciona a ilusão, assim, né? Porque não é que essas pessoas que eu vou citar aqui, dessas Apa-sampradayas, elas sabiam que elas estavam fazendo exatamente errado. Elas realmente acreditavam de forma ilusória que elas estavam fazendo certo, né? Ilusão é você não saber que não sabe, né? Então, outra, Apa-sampradaya, Gauranga Nagaris. Então, o princípio deles, principal, desses Gauranga Nagaris, era sacrificar a moralidade e a ética para servir Chaitanya Mahaprabhu. Então, qual era o raciocínio deles? Eu estou falando aqui de sampradayas que tinha vários seguidores, que disseminavam conhecimento na sociedade, que realmente praticavam isso. Então, assim, eles entendiam que, bom, Krishna, quando veio para esse mundo, ele executou Rasa Lila. E Chaitanya Mahaprabhu veio e não executou Rasa Lila. Então, eu como um seguidor de Chaitanya e como uma parte dele que existe para servi-lo e para dar prazer a ele, eu vou executar a Rasa Lila para que Chaitanya Mahaprabhu sinta prazer. Sim.
Então, esse era o raciocínio. Então, basicamente, um dos principais serviços deles era fazer a Rasa Lila para que Chaitanya sentisse prazer. Então, não é à toa que para Prabhupada, Bhaktisiddhanta, a gente vê tantas falas relacionadas a Rasa Lila, porque tem um histórico nesse sentido. Né? A gente fica, pô, mas batendo sempre nessa tecla, assim, eu nunca pensei nesse viés sobre a Rasa Lila ou qualquer coisa assim, mas tem um histórico de situações dessa forma, por isso que eles batem tanto nessa tecla, né? Terceiro, Sakibeki, outra Apa Sampradaya, que diziam que para estar com Radha e Krishna era necessário ser uma Saki. Então, eles iam pregando isso para as pessoas, eles andavam com roupas de golpes e agiam como golpes, trejeitos de golpes, nomes de golpes, eles se transformavam em golpe e diziam que, olha, se você realmente quer estar com Radha e Krishna, só que é tudo seguindo, olha só, gente, é tudo seguindo princípios chástricos, porque Krishna diz na Bhagavad Gita, assim, chástricos entre aspas, né? Porque Krishna diz na Bhagavad Gita que aonde a nossa consciência estiver, a gente vai para estar com ele lá nesse momento, né? Então, basicamente, o que eles entendiam? Se eu abandonar o corpo com essa humor de Saki, eu provavelmente vou estar com Radha e Krishna servindo eles no mundo espiritual. Assim que eles entendiam. E aí eles passavam para as pessoas isso. Outra Sampradaya, outra Apa Sampradaya, Kirtana Bhajanas. Então, esses Kirtana Bhajanas, eles pegavam qual princípio chástrico? Harinama Sankirtana é o ápice de todos os processos védicos. Então, como que a gente vai executar Harinama Sankirtana? A gente vai coletar os ensinamentos variados de todas essas Apas Sampradayas, essas que eu citei anteriormente, fundamentadas nesse conhecimento que eles estão trazendo. Então, eles não tinham um estrito esquema de regras e regulações também para seguir, que a gente sabe que é muito importante para a autenticidade, né, do processo, mas eles faziam Harinama Sankirtana nas ruas baseado nesses processos de executar Arasa Lila, de para ser Goswami é processo hereditário, de ter que se transformar numa Saki. Então as canções deles eram baseadas nisso. Então era problemático também. Essas são 4 que eu citei, mas tinham várias. E esse era o cenário do Gaudiya Vaishnavismo na época. Então assim, assim, a gente escuta isso, a gente pensa que isso é muito absurdo, né? Mas como eu falei, é porque a gente tem Srila Prabhupada para nos guiar, a gente tem os livros de Prabhupada, né? Mas se a gente não tivesse tudo isso, a gente não sabe realmente qual seria a nossa reação vendo esse tipo de coisa, né? Então, imagina uma pregação dessas no Ocidente hoje em dia, né? Imagina a gente chegar para as pessoas, basicamente o movimento Hare Krishna ser dizer para as pessoas que elas têm que virar sakis, né? Que elas têm que se vestir como golpes e agir como golpes e etc. Trocar a personalidade delas, essa é a única forma de estar com Krishna, né? Então, poderia ser assim, né? Se essas grandes personalidades não tivessem vindo, talvez essas Apasampradayas teriam crescido cada vez mais, porque era a tendência. E a principal consequência disso, que eu acho importante a gente refletir sobre consequências desse tipo de raciocínio, e eu vejo uma que tem várias, mas tem uma que é muito, assim, preocupante, né, naquela época, era que Chaitanya Mahaprabhu era tratado como uma farsa. O próprio Chaitanya era tratado como uma farsa. Porque como ele não tinha seguidores autênticos, o que acontecia? Aquelas pessoas que diziam, pessoas sãs, pessoas minimamente educadas no Shastra, pessoas mais no modo da bondade, elas olhavam essas Apasampradayas e o que elas viam? Elas, bom, se esses são os seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, então esse Chaitanya Mahaprabhu é uma farsa, é a consequência, porque eles são uma farsa. Já que eles são os únicos seguidores de Chaitanya Mahaprabhu que eu tô vendo, esse Chaitanya Mahaprabhu não é um avatar genuíno. E se retirava. Então esse era o raciocínio que as pessoas no modo da bondade, pessoas inteligentes, teriam nesse período, né? Porque a gente percebe a autenticidade de um mestre também pela qualidade do serviço dos seus seguidores. E isso serve pra gente hoje em dia em relação a Srila Prabhupada, né? Também, para refletir sobre. E eu vi um filme uma vez que, quando eu estava lendo sobre esses aspectos das Apasampradayas, eu lembrei de um filme chamado Serpente Emplumada, que é um filme, acho que é preto e branco, um filme assim, bem silencioso, mas que ele mostra um índio e um europeu andando na Amazônia. E bem resumidamente, assim, só para comentar ao que ponto que chega essas coisas, né, e que a gente tem muito disso no Ocidente também, eles chegam numa missão religiosa que está abandonada e que foi acometida por sífilis, alguma doença assim que atacou a mente das pessoas, a cabeça. Só que todo mundo na comunidade, europeus e indígenas, pensam que eles estão vivendo no mesmo período que os europeus chegaram lá, assim, né? O tempo passou, eles não perceberam, e o negócio está todo destruído, mas eles estão todos num surto coletivo, assim.
E aí o índio vai chegando, é um índio sábio, assim, um xamã, e ele vai chegando, ele vai entrando e ele vê um homem, um comandante lá do exército dele, sentado num trono com uma coroa de espinhos, e ele era Jesus Cristo para todos eles ali. Eles não tinham contato com o mundo externo, então era uma comunidade na qual tinha Jesus Cristo como o centro, assim, né? Então o filme desenrola várias coisas de surto coletivo nesse sentido, assim. Então isso é real, né? E Bhaktivinoda entrava em contato com esse tipo de personalidade, assim, ele tinha que dissipar esse tipo de ilusão, não é tão simples como parece, né? Tem que ter muita potência espiritual para fazer isso. E somado a este contexto das Apasampradayas e dessa obscuridade assim no Gaudiya Vaishnavismo, os líderes hindus estavam criando várias sociedades não Vaishnavas que misturavam várias filosofias de vários lugares, e aí tipo uma pessoa X, isso a gente vê hoje também, mas uma pessoa X se encarrega de fazer uma geral assim da sua própria vida, de conexões religiosas, ele vira e ele cria uma outra sociedade e vira o líder daquilo. Então isso estava surgindo muito. Uma delas era o Brahma Saraj, mas que Bhaktivinoda debateu muito com eles e declarou que o cristianismo era muito superior a essa linha hindu, né? Ele escreveu vários textos sobre isso e tudo mais. E verdadeiros Vaishnavas, como Gorakshora Das Babaji, que estava na época, né? Ele ficava em caverna, assim, no caso, como um Babaji altamente renunciado, assim, esse era o humor dele. Então ele não saía, assim, para fazer essa pregação ativa. E também o contexto de colonização britânica, né, que eu já comentei, que é bem relevante nesse período, assim, as profecias dos falsos avatares estavam totalmente girando em torno, assim, da colonização britânica. Então o resultado de tudo isso é que o Gaudiya Vaishnavismo estava praticamente perdido. E aí quem é que chega nessa história? Bhaktivinoda Thakura aparece e vem. Então a gente tem um cenário assim desastroso e aí quem vem é essa personalidade do mundo espiritual. A gente não está falando aqui de uma personalidade que avançou espiritualmente, uma alma condicionada que avançou. A gente está falando de uma personalidade liberada que vem do mundo espiritual e ajuda, né? No Pranama de Bhaktivinoda Thakura está Gaura Shakti Varayate. Então ele é a própria Shakti do Senhor Gauranga, assim, né? Personificada que vem para fazer esse serviço. Aí diz depois Rupanuga, acho que é Rupanuga Varayate. Enfim, diz que ele é o melhor seguidor de Rupa Goswami. Então, por isso que ele é considerado também o sétimo Goswami, né? Então, sobre a história de Bhaktivinoda. Vou trazer alguns itens aqui sobre a infância dele. Ele vem de uma família muito rica, bem abastada, que depois perdeu tudo, mas que durante a infância dele era tinha um destaque assim social. Ele nasce em 2 de setembro de 1838, Lagram, distrito de Nadia, na Bengala Ocidental. Ele é o terceiro filho de Ananda Chandra Datta e Jagat Mohini Devi, e o nome dele é Kedaranatha, que ele recebeu do pai dele, né, que é o nome do senhor Shiva, Kedaranatha. Então, a maior parte dos familiares de Bhaktivinoda eram Shaktas, adoradores de Durga, e a região na qual ele cresceu era uma região em geral, assim, que adorava-se muito Kali, Durga, e tinha muitas práticas tântricas, assim, lá. Isso já vinha de muito tempo, né, que nessa região da Bengala Ocidental tem muitas práticas tântricas. Então, qual é o contexto da infância de Bhaktivinoda? Bhaktivinoda, na sua autobiografia, ele coloca muitas passagens sobre a infância dele, porque teve momentos muito relevantes para o avanço dele. Ele teve realizações na infância já, como toda grande alma, assim, né? Então, o contexto histórico é a ascensão do poder da Companhia Britânica das Índias Orientais, que é um órgão, assim, que foi super opressor, assim, né, sobre a Índia, de forma política. Ele era o último governo muçulmano. A Índia perde toda a esperança de independência e Calcutá é a base de operação, justamente onde Bhaktivinoda vai morar grande parte da vida dele depois dessa Companhia Britânica das Índias Orientais. Mas isso não perturba muito ele, porque ele, como eu falei, ele consegue transitar entre todos os meios muito bem, assim, né? Mas isso deu para ele uma base de observação do funcionamento desse mundo material muito grande. Então, normalmente Krishna coloca Mahatmas em contextos muito específicos históricos. Mesmo que Srila Prabhupada tenha nascido na Índia, justamente para ter esse contato desde a infância com os pais, né, o pai Vaishnava, assim, devoto puro e tudo mais, depois Srila Prabhupada acabou indo para onde, né? Nova York e São Francisco nos anos 60, ou seja, período histórico super marcante também.
E Bhaktivinoda também acaba em Calcutá, que era um centro, assim, um local muito importante para aquele período histórico da Índia. Tem um momento agora que a mãe de Bhaktivinoda, quando ele era bem pequenininho, assim, um bebezinho, a mãe de Bhaktivinoda disse assim, eu achei fofo, por isso que eu vou trazer, ela falou assim, que ele era o mais feinho dos três irmãos, né, Bhaktivinoda, todo mundo achava ele o mais feinho dos irmãos. Aí ela falou assim, deixa que esse menino seja o servo dos outros, pelo menos, né, mas que ele viva bastante, porque ela tinha perdido o primeiro filho. Então, meio que a bênção da mãe, assim, realmente se realizou, né? Deixa que ele seja o servo dos outros, porque ele é tão feinho, né? Mas... E com 2 anos de idade, Bhaktivinoda compôs o primeiro verso. Imagina, com 2 aninhos ele compôs um verso, observando um corvo numa árvore, assim, falando sobre a vinda do pai dele de viagem. Tem outras duas passagens conhecidas da infância de Bhaktivinoda, que eu vou trazer aqui mais superficialmente, para não entrar nos detalhes, que a gente tem bastante coisa para falar. Bhaktivinoda, ele queria comer maçãs um dia. Ele era uma criancinha, ele tinha lá pelos seus 7 anos de idade, acredito. E aí, nas terras do vô dele, que era muito rico, tinha um casarão, tipo, os festivais de Durga aconteciam na casa do vô dele, a cidade toda ia, tinha elefantes, tinha, sim, era muito opulento mesmo. As terras eram muito vastas. E lá no determinado lugar tinha uma macieira dessas terras do vô dele e ele queria comer uma maçã. Aí, desculpa, aí ele queria comer uma maçã e todo mundo dizia que naquela árvore de macieira tinha um fantasma que habitava ali. E ele tinha muito medo de ir até lá por causa disso, né? Ele queria pegar a maçã, não sei se era mais no final da tarde, da noitezinha. Aí ele comentou com a mãe de um amigo dele, assim, que ele tava com vontade de comer uma maçã lá naquela macieira e tal. E a mãe dele falou assim: então você vai recitando o nome de Rama. Então você vai falando Rama, 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 que quando você vê, você não vai ter medo e o fantasma vai até fugir de você. Aí ele, então tá, então eu vou fazer isso. Aí ele não entendia muito bem, mas ele foi. Aí ele foi falando rama, 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 rama. Aí ele foi lá, pegou a maçã, comeu. Aí toda vez ele percebeu assim, nossa, deu certo, não senti nada de medo, não senti nenhuma presença nem nada. Que ele tinha uns aspectos místicos assim, né, bem fortes. E daí ele voltou bem feliz, falou para a mãe do amiguinho dele que tinha dado certo e depois ele começou a utilizar isso, né? Então ele comenta na autobiografia dele assim que toda vez que eu queria sair à noite, eu tinha algum medo, eu recitava o nome de Rama e todo o meu medo se dissipava. Então ele começou já a se apegar ao nome de Rama. Ele já tinha várias tendências assim devocionais desde pequeno. Ele preferia, por exemplo, ficar escutando as leituras do Ramayana e do Mahabharata do que entrar em brincadeiras de encrenca com os irmãos dele, mesmo com os irmãos mais velhos, quando ele era pequenininho. Ele preferia muito mais escutar as histórias e sempre aproveitava oportunidades para tirar dúvidas, fazer perguntas. Desde criança ele tinha uma ótica filosófica da vida, o que é impressionante, né? E ele tinha um amigo que era um brahmachari tântrico, e ele ia de tempo em tempo visitar ele, isso quando ele era criancinha, assim, né? E aí esse brahmachari tântrico tinha umas caveiras escondidas em casa, e ele falou pra ele assim, ó, se você colocar leite mais água do Ganges e recitar esse mantra pra essa caveira, ela vai dar uma risada pra você. Aí Bhaktivinoda foi lá e fez aquilo, botou água do Ganges, leite, falou o mantra, e aí não aconteceu nada. Daí ele falou tipo assim, prefiro o nome de Rama. Então, Bhaktivinoda teve contato assim com diversas outras linhas e depois com o estudo do cristianismo também. Então, ele foi observando assim as preferências dele. Ele pôde ter um estudo desde a infância nesse sentido. Outro fato que eu achei bem interessante é que na escola ele tinha um desempenho muito bom, notável. Ele realmente tinha um resultado assim fantástico nas provas e tudo, na oratória, várias coisas. E aí ele começou a receber muitos elogios, tipo, do diretor da escola, dos pais dos alunos, do próprio pai, do avô. A família começou a bajular muito ele por causa disso. E ele começou a se tornar conhecido na escola, assim, porque ele ia muito bem. E ele começou a se sentir muito mal com isso. Imagina, ele era uma criança. Aí ele falou, na autobiografia dele, ele fala assim que percebi que o orgulho poderia permear a minha mente, né, com aqueles elogios. Aí ele começa a ir mal na escola, só para que as pessoas não elogiassem ele mais, assim, né? Aí ele ficou tranquilo, a mente dele ficou tranquila. Então isso é um sintoma, assim, de uma pessoa muito avançada, né, que se incomoda com orgulho, né, porque até na canção dele, Amara Jivana, ele fala, Bhaktivinoda fala, que a gente confunde a felicidade com o falso orgulho, né? Então,
Ele preferia a leitura do Mahabharata e do Ramayana brincadeiras, era inquisitivo, gostava de perguntar sobre essas questões, e depois dessa vez que a mãe do amiguinho dele passou o nome de Rama para ele, ele nunca mais largou o nome de Rama, continuou por toda a vida dele recitando o nome de Rama dessa forma. Depois ele foi para. Eu vou pular uma parte da vida dele aqui porque tem muita coisa, então eu vou ir para Orissa agora. Depois ele tem esse é o período no qual ele começa a ter estudo na faculdade, começa a entrar nos meios intelectuais. Ele é prometido para uma menininha em casamento com 12 anos de idade, ele casa de fato com ela. Eles fazem um mapa astrológico, veem que a compatibilidade é perfeita, e aí a família, naquela época era feito assim, né? As famílias pelo menos mais abastadas, eu não sei as outras, em geral, ser um hábito de todas as classes sociais, mas eles faziam um mapa astral antes para ver se batia e aí só entrava em contato depois, né? E ele de fato casou com essa menina, foi a primeira esposa dele, e acho que ele teve um filho com ela e depois ela abandonou o corpo. E aí ele casa com a pessoa que é mais conhecida, assim, que é Bhagavati Devi, Srimati Bhagavati Devi, que é a mãe de Bhaktisiddhanta. Então, nesse período em Orissa, no qual ele começou a estudar, ele tem contato, muito contato com debates e situações de conflito religioso. Então ele teve que apaziguar situações de conflito religioso, por exemplo, entre cristãos e linhas hindus, daquelas que eu falei, mescladas, assim, né? Então ele começou a virar um moderador dessas discussões. Então imagina o quanto de cabedal ele começou a ter e de observação, assim, filosófica ele começou a ter com isso. Nas discussões com os intelectuais de sua época, ele começou a formar a devoção dele. Aí começou a ter formato, através do contato interreligioso. E outra coisa interessante é que da primeira vez que ele ouviu sobre o Chaitanya Charitamrita, até ele ler o Chaitanya Charitamrita de fato, levou 8 anos para ele encontrar. Então, ele ouviu falar em 1860, começou a despertar um interesse, buscar o Chaitanya Charitamrita, e só em 1868 que ele foi de fato ler o Chaitanya Charitamrita. Então, imagine só em que estado que estava o Gaudiya Vaishnavismo na época, porque ele não encontrou exemplares do Chaitanya Charitamrita para ele poder estudar e ler. E não encontrava. Gente, veja só, a gente entra na sankirtanashop.com hoje e compra e chega na porta da nossa casa o Chaitanya Charitamrita. Tem algumas pessoas aí que estão à distância da sua própria estante do Chaitanya Charitamrita, né? E Bhaktivinoda passou 8 anos procurando e não encontrava. Então, o quão acessível ele tornou, assim, ele, Bhaktisiddhanta, Shila Prabhupada, tornaram pra gente coisas que eram raríssimas, que são raríssimas, né? De 1816 a 1826 foi quando ele teve contato com aquelas ondas de publicações mais assim capitalistas que eu falei Aí ele encontrou até livros como Bhakti Rasamrita Sindhu, Hari Bhakti Vilasa, Srimad Bhagavatam, só que tudo deturpado, feito em papéis baratos, assim, ele fala, com edições péssimas, comentários péssimos, estava tudo assim, era feito para venda, não eram escrituras assim que estavam num estado autêntico. Então ele ficou bem frustrado assim com encontrar os livros dessa forma, sendo publicados e vendidos em larga escala dessa forma. Então olha só o contexto que estavam as coisas, né? Tipo, a gente tem a BBT, assim, né? Então é fantástico a situação que a gente tem hoje em dia, se a gente for parar para pensar realmente, né? A gente reclama muito, mas é fantástico o que a gente tem. Ele enfrentou muitas dificuldades financeiras e familiares, né? Ele tinha doenças muita frequência, Bhaktivinoda se encontrava com febre, com problema disso, com problema daquilo, e familiares também no sentido de que a família dele, no início, como eu falei, era muito abastada, muito rica, muito opulenta e tudo mais, só que depois foi assim, parece que uma onda astrológica terrível caiu sobre a família dele, aí foi um morrendo aqui, outro ali, o avô dele perdeu absolutamente tudo, então isso demandou uma atenção dele por um período também, né? Ele perdeu a mãe, daí teve uma epidemia de cólera na vila na qual ele nasceu, então ele basicamente viu assim a infância dele sendo destroçada, assim, com as pessoas tudo morrendo, assim, uma coisa bem terrível. E aí depois desse período todo de faculdade, de posição intelectual, ele vai para Jagannatha Puri, aí a primeira esposa dele abandona o corpo e ele casa novamente com Srimati Bhagavati Devi e ele melhora. Depois que ele casa com Srimati Bhagavati Devi, acontecem 2 coisas muito interessantes na vida dele, que ele consegue um emprego melhor do que até então ele tinha conseguido como magistrado e ele começa o seu período de pregação. Então, quando que Bhaktivinoda começa o período de pregação dele?
Ele começa o período de pregação dele quando ele entra em contato com textos autênticos do Chaitanya Charitamrita e do Srimad Bhagavatam. Então a coisa acontece simultaneamente. Quando ele entra em contato com esses dois textos, ele começa a adquirir humor de pregador, assim, da consciência de Krishna de fato, apesar dele já ter uma atração muito forte por ela, assim, mas ele ainda tinha várias questões assim filosóficas para ir destrinchando. E aí, sobre a natureza de sua pregação, eu queria ler um trecho de um livro aqui, que eu achei bem bonito, assim, né? Qual é a grande arte de um sado? Ele corta a ilusão e o apego das almas condicionadas, mas, ao mesmo tempo, apresenta uma verdade tão palatável, poética e perita a todos os seus leitores que sentem mais prazer do que ofensas. Então, acho que isso é uma coisa que a gente deve buscar adquirir, assim, no nosso compartilhamento de conhecimento, né? Esse humor, assim, de Bhaktivinoda. É um humor ele não guardava rancor, mesmo de pessoas que não concordavam com ele e tudo mais. Ele só fazia por cumprimento do dever mesmo, né? Outra passagem é sobre a natureza florar. Nesse momento que Bhaktivinoda entra em contato com o Chaitanya Charitamrita, com o Srimad Bhagavatam, é quando a natureza devocional dele aflora. E aí tem uma passagem muito bonita aqui, que diz assim: nós imaginamos a cena. O altamente intelectualizado filósofo acadêmico reconhecia plenamente que havia encontrado a verdade absoluta, fulgurante com seu êxtase natural e constitucional como servo eterno de Krishna, experimentando sentimentos de bem-aventurança na privacidade de seus estudos. Sua ascensão extraordinária para as mais elevadas esferas de Bhakti não era a evolução gradual de uma alma condicionada até o ponto de devoção espontânea, e sim a remoção da cortina de Yoga Maya pelo próprio Senhor e a introdução de seu amado servo para o estágio do drama transcendental de sua vida. Despontava a paz. Srila Bhaktivinoda Thakur havia entrado em associação com Shri Chaitanya Mahaprabhu e Shri Krishna em suas encarnações literárias, Srimad Bhagavatam e Chaitanya Charitamrita, e estava exibindo todos os sintomas de uma alma liberada. Então, quando a gente fala, acho muito bonita essa passagem, quando a gente fala que Krishna está no Bhagavatam, está no Chaitanya Charitamrita, essas almas elas incorporam isso perfeitamente. A relação com Krishna despertou, a raça com Krishna despertou em Bhaktivinoda quando ele entrou em contato com esses textos de forma autêntica, da forma correta. E agora eu vou trazer passagens de leitura. Aqui, outra coisa sobre pregação que eu queria trazer, para a gente dar uma analisada assim mesmo, é a reação, o comportamento dele perante o público e a reação do público com a pregação dele, tá? Então aqui diz assim: aqui o Thakura se põe diante de sua audiência, para o benefício dela, como um produto do preconceito e más interpretações de sua época, pois muitos de seus ouvintes eram exatamente isso. Então ele se coloca no lugar da grande maioria, né, que está escutando ele. Ele se apresentava como um pensador sectário cujos olhos haviam sido abertos. O Thakura havia sido escolhido por Shri Chaitanya Mahaprabhu e enviado a este mundo para ser um pregador. E que pessoa melhor ele poderia ter escolhido para pregar para a inteligência da época? Ele era uma pessoa completamente versada em todos os inflamados temas da época, que tinha uma substancial formação intelectual e origens sociais respeitáveis, que era um estudioso das maiores filosofias e línguas do mundo e que era um devoto puro do Senhor. Ele era uma figura respeitável e reconhecida, cuja opinião era ouvida com seriedade, cujos passos muitos iriam seguir. E tudo na vida dele foi sendo constituído para que ele se tornasse essa personalidade em várias esferas, né? Tem um texto muito famoso que é considerado o início da pregação, assim, de humor de pregação em forma de texto, porque ele dava muitos pronunciamentos, de Bhaktivinoda, que é um texto de 1871. Eu achei ele aqui em casa nesse livro aqui, que tem os textos de Bhaktisiddhanta, e o nome desse texto é To Love God, para amar a Deus. Esse texto ficou bem famoso, acredito que muita gente conhece, mas ele fala nesse texto aqui, depois eu posso passar fotos para quem quiser, ele faz uma comparação entre o humor, né, do cristianismo, de Jesus Cristo, com os ensinamentos Vaishnavas, e aí tem uma parte muito legal que ele faz
uma explicação dos ensinamentos de Cristo com cada uma das raças. Então ele encontra nos ensinamentos de Jesus Cristo cada uma das raças devocionais, Shantarasa, Sakya, Vatsalya, Madhurya. Então bem legal esse texto também. E depois, quando ele vai para Jagannatha Puri, é quando desponta e desperta mais profundamente a devoção dele, porque ele vai estar em contato direto com grandes Vaishnavas e com a deidade de Jagannatha. Então ali tem muitas histórias fantásticas sobre o Bhaktivinoda. Agora, vamos pular uma partezinha desse momento. E depois, num dado momento desse avanço, desse estudo, desse contato, desse serviço, de vários passatempos, ele sente uma necessidade muito grande de tomar Diksha, de tomar iniciação espiritual. Então ele comenta, até tem uma situação bem conhecida em relação a isso, que é quando Bhaktivinoda ele formou um grupo de estudos, basicamente, de escrituras Vaishnavas e de Bhajana em Jagannatha Puri. E aí chegou um grande devoto, um grande Vaishnava, Mahatmya, agora eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, mas era um grande Vaishnava reconhecido assim como um Paramahansa, e ele viu aquele grupo e ele pensou assim, não, essa pessoa não é autêntica, pensou isso de Bhaktivinoda e saiu e começou a falar para os outros Vaishnavas, vocês não devem ir nesse grupo de Bhajana com Bhaktivinoda, porque ele não é um Vaishnava autêntico, né? E depois isso começou a se espalhar. E aí, esse Vaishnava, ele teve um sonho numa noite com Jagannatha, isso é em Jagannatha Puri, né? Jagannatha falando pra ele assim, olha, agora você vai, tipo assim, você vai pagar por isso, né? Então, se você não pedir desculpas pra Bhaktivinoda, você vai abandonar o corpo. Aí ele ficou muito doente, ele acordou e ficou muito doente, mal assim pra caramba, quase morrendo, e aí ele vai aos pés de Bhaktivinoda e fala, olha, me desculpa, eu confundi completamente sobre a natureza de sua personalidade, o próprio Senhor Jagannatha em sonho veio dizer para eu corrigir a minha ofensa, né? Com a mesma história do Ambarish, do Durvasa Muni e tudo mais, que o próprio Senhor vem e defende o seu devoto, e que quando uma ofensa é direcionada ao devoto, aquela mesma ofensa ela volta para o ofensor, né? E o único prejudicado é o ofensor. Então isso está no passatempo de Maharaj Ambarish também. Então depois Bhaktivinoda fala para ele assim, nossa, mas qual foi o meu erro? Aonde você viu essas falhas em mim? Me diga para que eu possa corrigi-las, né? E aí ele falou assim, eu vi que você estava sem contas de tulasi no pescoço, sem kante, e não usava tilaka. Aí essa foi a conclusão assim dele, né? E aí ele, até hoje se a gente vê uma pessoa sem kante, a gente fala, aquela pessoa não está usando kante, né? Existem uns hábitos assim, que quando a gente vai vendo as histórias, a gente vê que não tem muito a ver, né? Aí Bhaktivinoda falou assim, deixa eu explicar pra você por que eu não tô usando a Kante e por que eu não tô usando Tilaka. Porque eu queria, primeiro, que isso fosse dado a mim pelo meu Diksha Guru. E como Chaitanya Mahaprabhu ainda não apresentou o meu Diksha Guru, então eu não me sinto autorizado a me apresentar como Vaishnava publicamente, porque eu ainda não tenho um Diksha. E é muito tocante, né? Daí o devoto cai aos pés dele, assim, glorifica ele mais ainda, participa do grupo de bhajana com eles viram, tem uma grande associação, assim, depois. E com o tempo, Bhaktivinoda Thakura começa a despertar um sentimento muito grande, começa a orar muito a Krishna por um Diksha Guru, né? Ele queria tomar a iniciação espiritual. Aí, Vipina Vihari Goswami é o Diksha Guru de Bhaktivinoda Thakura, porém, e dá a iniciação para ele, porém o Shiksha é Srila Jagannatha Das Babaji, que está nos nossos quadrinhos, nos nossos altares, e como Bhaktivinoda Thakura chamava ele o comandante em chefe dos Vaishnavas da época. Então ele era o cabeça, assim, ele era o grande líder assim dos Vaishnavas da época. E ele era o Shiksha Guru. Tanto que Bhaktisiddhanta, que estabelece essa sucessão discipular que a gente tem aqui assim, né? Ele não coloca o Vipina Vihari Goswami porque Bhaktisiddhanta considera que a relação de Bhaktivinoda com Jagannatha Das Babaji era muito superior. Então a relação de Shiksha era muito superior, então ele coloca na sucessão discipular Jagannatha Das Babaji e não Vipina Vihari Goswami. E a relação entre eles também era muito amorosa, né, com o seu Shiksha Guru. E é quem... Bom, aí depois disso, eu ia falar que quem confirmou o local de nascimento de Chaitanya, mas foi Gorakshora Das Babaji.
E lá por volta de 1880, o fluxo dos livros dele começa. Então é muito interessante quando algumas pessoas foram aparecendo na vida dele, alguns movimentos pessoais foram acontecendo. Quando ele casou, a pregação começou, com os livros apareceram, tudo com a Bhagavati Devi, ele conseguiu um ótimo emprego. Aí depois, quando ele tomou Diksha e encontrou o seu Shiksha do coração, o fluxo de livros devocionais aconteceu, foi depois da iniciação dele. Então ele começou a escrever toda aquela literatura assim corrente, que a gente tem uma lista infinita de textos assim, que é muita coisa, gente, é uma produção transcendental assim de livros mesmo, ele escreveu muita coisa. Isso por volta de 1880 que começa. Em 1887 ele recebe o título de Bhaktivinoda e de Satchitananda, que a gente chama ele de Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakura, né? Isso significa que ele é a corporificação de quem realiza e tem prazer nos passatempos do serviço devocional. Então, sentir prazer no passatempo que é executar serviço devocional. Só esse nome já dá uma excelente meditação, né? Muito legal. Em 1888 é quando ele descobre o local de nascimento de Chaitanya, e também tem toda uma descrição assim no Divina Sucessão, daí no caso, sobre essa descoberta, muito bacana, muito bonito. Ele vê uma mansão luminosa assim à noite num local, e aí ele depois pergunta se mais alguém tinha visto. Bhaktisiddhanta pequenininho tinha visto, mas outras pessoas não tinham, e depois ele começa a investigar aquele local assim bastante, começa a pesquisar em mapas, pesquisar para as pessoas. Ele demandava muito tempo nessas pesquisas. Hoje em dia a gente pesquisa na internet, mas ele tinha que ir de boca em boca nas aldeias, pesquisando em bibliotecas, textos, livros, buscando escrituras assim que as pessoas mandavam. Por exemplo, ele queria achar um texto onde descrevia esse local para descobrir qual era o termo, que era Mayapura, né, de onde Chaitanya nasceu. Então ele estava vendo que esse texto estava dentro de umas compilações do Atharva Veda, e aí um devoto lá em Vrindavana ficou sabendo que ele estava procurando esse texto e mandou para ele o original, assim, porque sabia que ele era uma pessoa autêntica. Então as coisas eram difíceis e ele executava tudo isso, né, aceitava todos os riscos para executar o serviço. Em 1890 ele escreveu o Shri Harinama Chintamani, esse aqui. Então, Shri Harinama Chintamani é um livro super importante. Quando a gente recita as 10 ofensas, assim, antes da gente cantar japa, a gente está fazendo um resumo do Shri Harinama Chintamani. E muitas vezes se fala, né, em palestras sobre Bhaktivinoda ou de apresentações sobre os livros de Bhaktivinoda, que esse é um livro mais simplório em termos de compreensão dos santos nomes, não é tão profundo como outros livros. E não vejo bem assim, vejo que esse livro, justamente por ele ser extremamente acessível e por estabelecer padrões altamente necessários de canto dos santos nomes, ele também é considerado como o texto mais essencial de todos os escritos de Bhaktivinoda, Shri Harinama Chintamani, pelo nível de importância, porque ele trata do tópico mais importante dentro do Gaudiya Vaishnavismo, que é Namaprabhu, que é os santos nomes de Krishna, né? E em 1891, ele faz aquela onda de Namahatas, assim, fantástica, com mais 3 grandes devotos. E aí tem uma passagem, deixa eu ver quanto tempo que eu tô, 1h08, mas estou indo para a conclusão. Então, deixa eu ver se eu consigo achar uma passagenzinha aqui sobre esses Namahatas. Aqui, abriu bem na página. Então, como que funcionava esses Namahatas? Bhaktivinoda, ele ficava tão entusiasmado com esses serviços que ele escreveu o diário dos Namahatas. Então, todo dia ele sentava no fim do dia e escrevia como tinha sido os Namahatas. Eu não vou ler o diário, porém, no ensaio sobre ele descreve assim como é que era esse mercado de santos nomes. Aí ele faz assim: em seu ensaio sobre Namahata, Thakura sempre descreve a si próprio como varredor de um mercado dos santos nomes. Neste mercado, em Godruma Dwipa, a loja é o Srimad Bhagavatam e o principal comerciante é Shri Nityananda Prabhu. O segundo comerciante principal na Bengala é Shri Adwaita Prabhu. Em Vrindavana, Rupa Goswami e Sanatana Goswamis. Em Jagannatha Puri, Shri Svarupa Damodara e Ramananda Raya. Outros lojistas na Bengala são Shri Gadadhara Pandita, Shrimati Vishnu Priya e Shrimati Janavatakurani. Em Vrindavana, Raghunatha Dasa Goswami. Em Jagannatha Puri, Shri Paramananda Puri. Seguindo esta explicação, há uma descrição da moeda dos mercados. Os vários níveis de devoção são comparados à paisa, a menor denominação. Há anas, um ano equivale a 6 paisas e a moeda de prata é prema, amor puro por Deus, que tem um valor maior.
As qualificações dos membros são também especificadas, técnicas de canto detalhadas, etc. O Thakura segue descrevendo alguns passatempos de pregação do seu grupo de amigos. Então ele fez depois um diário de cada dia, assim, de como é que era, quantas pessoas tinham vindo, quem que eles entraram em contato, o que eles fizeram, o que cada um fazia, e ele era o varredor. Ele se denominava o varredor desse mercado, assim, né? Então, depois, Bhaktivinoda, ele entra na ordem renunciada, né? Ele vira um babaji, uma iniciação Vesha, né? E isso foi em 1908, e quem é o guru Vesha dele é Gorakshora Das Babaji. Então ele tem um Diksha, tem um Shiksha principal que é Jagannatha Das Babaji, e tem o guru de sannyasa, assim, dele, né? Que é o Gorakshora Das Babaji, que é o mestre espiritual de Bhaktisiddhanta Sarasvati, seu filho. E isso passou em Godruma Dwipa, e tem um passatempo muito engraçado sobre essa tomada de renúncia de Bhaktivinoda, porque ele queria muito se tornar um renunciado, assim, né? Ele já estava no momento, ele estava ansiando muito pela concentração nos passatempos do mundo espiritual. E aí ele foi pedir para Gorakshora Das Babaji para dar essa iniciação, assim, para ele, né? E aí Gorakshora Das Babaji não queria, porque ele sentia que Bhaktivinoda Thakura era muito superior a ele, e ele considerava Bhaktivinoda Thakura um mestre espiritual dele. Então um considerava o mestre espiritual do outro. E nessa posição Gorakshora Das Babaji não se sentia no direito de dar essa iniciação sannyasa para ele. Aí teve um dia que Bhaktivinoda já tinha tentado, já tinha ido lá procurar ele tinha se recusado. Daí Bhaktivinoda insistentemente estava indo de novo ir lá falar com ele, e Gorakshora Das Babaji viu, numa visão mística, assim é dito, que Bhaktivinoda estava vindo. Ele falou assim: dessa vez ele não vai me encontrar. Aí Gorakshora Das Babaji se escondeu, ele pensou assim: aonde que eu posso me esconder que Bhaktivinoda Thakura não vai me encontrar de forma alguma? Então, Gorakshora se escondeu na casa de uma prostituta, na varanda, ficou escondido assim, tipo, agachado assim, e pensou assim: Bhaktivinoda Thakura nunca entraria num lugar assim, então eu vou me esconder aqui, porque ele não vai vir aqui de jeito nenhum. Ai, olha só como era real o que ele não queria dar iniciação para ele mesmo. E daí Bhaktivinoda vai, procura ele por todos os lugares, não encontra e volta. Aí Gorakshora sai, depois sai do esconderijo dele e vai para os jardins de Radharamana. E aí ele tá super pulando lá, rindo, assim, consegui enganar ele e tal. E aí um devoto chega para ele e pergunta: mas Babaji, por que você tá assim tão feliz e tal? Ele fala: hoje eu enganei Kedaranatha, hoje Kedaranatha não me encontrou. Aí ele fica todo feliz, assim, né? Que ele não teve que aceitar dar a iniciação para ele. Aí depois Bhaktivinoda insistentemente envia um filho dele para ir buscar Gorakshora Das Babaji. Aí Gorakshora fica na casa dele por uns dias, e aí eles ficam conversando, debatendo até que ele aceita e dá a iniciação para ele. Aí ele entra para a ordem renunciada de vida. Nessa ordem renunciada, ele aceitou discípulos, foi nesse período que ele aceitou discípulos, e já estava com um desejo intenso e ardente de estar no mundo espiritual, de estar em contato com os passatempos mais íntimos de Radha e Krishna. Então, em 1910 ele entra em Samadhi, até 1914, diz que ele entra num transe espiritual, assim, e parecia que ele tinha uma paralisia, aparentemente. E em 23 de junho de 1914, temos o glorioso desaparecimento de Bhaktivinoda Thakura, que foi no mesmo dia de Gadadhara Pandita, há 450 anos atrás. Então, assim, quando Bhaktivinoda abandonou o corpo, teve festa, kirtana, distribuição de praçada, centenas e centenas de pessoas, e disse que se sentia a presença dele fortemente naquele local. Então, ele é chamado, né, no seu pranama de Rupanuga Varayate, o melhor dos seguidores de Rupa Goswami, pelo aspecto externo de que ele realmente assim restaurou o movimento de Chaitanya Mahaprabhu, ele realmente reviveu em inúmeros sentidos, e também porque a forma original de Bhaktivinoda é como Kamala Manjari, né? Como a gente teve vários textos compartilhando isso hoje e tal, então imagino que muitos já tenham visto, mas entre a hierarquia assim, né, transcendental do mundo espiritual, a gente tem Radha Krishna, aí a gente tem as gopis encabeçadas por Lalita Shakya, e depois a gente tem as manjaris, que servem as gopis, mas as manjaris também têm uma líder, e a líder das manjaris é Rupa Manjari,
que é como a forma original de Rupa Goswami. Então, Kamala Manjari está sob a liderança de Rupa Manjari. Então, não é à toa que está no pranama dele, são dois aspectos, o aspecto interno e o aspecto externo, né? Então, Kamala Manjari. E é isso, gente, que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu queria finalizar a minha fala de hoje com um trecho do poema que Bhaktivinoda escreveu meditando no desaparecimento de Haridas Thakur, que serve para ele também. Então diz assim: a razão nos diz que os Vaishnavas morrem quando vivem em som. Os Vaishnavas morrem para viver e vivem tentando propagar a sagrada vida verdadeira por todo canto. Muito obrigada pela presença de todos. É uma alegria poder falar de Bhaktivinoda hoje. Eu quero ver quem é que está aqui, se tem perguntas. Jaya Nandarasa, Jaya Alessandra, Jaya Brahmarshi, Jaya Induleka. Sundarangi, Hare Krishna, Lilanata. Eu acho que alguns passatempos começaram a tem um delay assim, né? Porque eu contava e a risada vinha assim logo depois, tem um delay de tempo de fala e recepção aí. Nandarasa falou assim: na novela de Prabhupada tem uma cena muito engraçada de um deles com Bhaktivinoda, inclusive uma novela linda de nosso querido Guru, que se foi recentemente, Bhakti Charu Swami. Eu acho que o Brahmarti comentou para mim hoje ou ontem sobre ela. Até eu queria assistir, se alguém quiser me mandar. Aqui. Kitamrita Madhurya Prema, Hare Krishna. Aqui, perguntinha. Anaí. Como reconhecer um mestre espiritual fidedigno e veraz? Linda aula, muitíssimo obrigada pela sua generosidade e entrega. É uma felicidade poder ouvir esta aula linda. Bom, eu sigo um pouco o raciocínio do primeiro verso do Padeshamrita, né? Então, uma pessoa que controla os seus sentidos, que tem controle sobre a mente, que é autocontrolado, autorrealizado, ele tem várias qualidades dessa pessoa e que está sempre propagando o conhecimento transcendental acerca da suprema personalidade de Deus. Então, certamente são vários fatores somados. Então, a gente não deve dizer assim, uma pessoa que controla os sentidos é um Goswami. Acho que a gente pode ir além, assim, com o Siddhanta Vaishnava que a gente tem. Uma pessoa só que controla os sentidos não significa que ela é um mestre espiritual autêntico. Então, o que é controlar os sentidos, né? Controlar os sentidos verdadeiramente é quando a gente está sempre pensando em Krishna. Isso é controle dos sentidos. Aquela pessoa que sempre lembra de Krishna e nunca esquece de Krishna, ela tem controle da mente e dos sentidos adequados. Então, isso é considerado dentro da teologia Gaudiya Vaishnava como um mestre espiritual autêntico. Aí ela controla os sentidos porque ela medita em Krishna, ela consegue servir a todos. Ela está constantemente ocupada em serviço. A gente até leu no significado de Prabhupada hoje, né? Que a pessoa autorrealizada está 24 horas por dia ocupada em serviço a Krishna. Então ela entregou a vida dela a Krishna. Então, através desses sintomas, a gente pode ir percebendo. Obrigada pela presença, Ney. Obrigada pela pergunta. E as pessoas chegam e podem ter acesso às bibliotecas dos templos. Somos muito privilegiados mesmo. Sim, somos muito privilegiados. A gente não faz ideia. Acho que às vezes é tão fácil que a gente negligencia. Amo demais esse acharya, só agradeço o presente de hoje, Irada. Eu que agradeço vocês deram a oportunidade de fazer isso. Inclusive, enquanto eu vou vendo aqui se tem perguntas, eu queria comentar que... Acho que acabou, né? Acho que não tem perguntas. Mas a gente tem o grupo do ciclo de palestras, né? Aí quando eu vi a vaguinha pro aparecimento de Bhaktivinoda, eu fiquei assim, que vontade, mas não vou pegar porque eu tenho muita coisa para fazer. Aí outra pessoa pegou e eu deixei quieto, assim, né? Bom, então tudo bem. Aí depois a Gita veio perguntando, fulano não vai poder dar a palestra, você pode dar? Daí eu fiquei... Então vamos lá, né? Então tá, gente, como eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, eu queria muito agradecer a presença de vocês e a paciência, que eu falei 1h e 20 minutos. E obrigada, Kalachanti, obrigada por estar aqui também. E assim, Srila Bhaktivinoda é uma inspiração para todos nós e acho que a gente nunca, não deixando a memória desses Vaishnavas ser esquecida,
a gente só ganha muitíssimo com eles e ganha a bênção deles para o nosso movimento também. Porque é sempre muito importante a gente sempre lembrar que tudo isso só existe porque essas pessoas vieram para cá fazer isso, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Srila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai.